Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao quarto passo do curso gratuito de luteria. Nós vamos falar hoje sobre o alinhamento do braço via tensor. Quando nós retiramos o braço, a gente precisa lembrar que o braço estava regulado para aquela tensão de corda que estava colocado, se o instrumento vier com cordas. Quando nós retiramos a corda do braço e retiramos o braço do corpo, pode ser que o tensor ou vá para trás ou vá para frente. Ele vai ficar abaulado ou côncavo, dependendo como ele vai estar regulado. Para isso nós vamos precisar deixar o braço reto para podermos fazer corretamente a retífica dos trastes. Okay? E vamos fazer isto via tensor. Nos instrumentos modernos, desenvolvidos pela Fender, pela Gibson e os outros instrumentos que vieram após, foi colocado uma nova tecnologia, digamos assim, para regular essa ação da corda. Quando ela puxa o braço, quando você estica as cordas, ela pode chegar até 40 quilos ou mais, puxando o braço para frente. E nesse caso, então, o braço inclinaria para frente, deixando as cordas altas. Para compensar isso, a Fender desenvolveu um sistema de tensor. Não é? Esse tensor vai compensar o que a corda está puxando para frente, ele vai puxar para trás, equilibrando então o braço, deixando ele não tão abaulado a ponto de atrapalhar a execução dos acordes, ou no caso do baixo, a execução das escalas. Então esse tensor foi desenvolvido provavelmente pela Fender e pela Gibson. Só que naquela época o tensor era um tensor chamado de uma via, ou seja, ele puxava só para trás o braço. Enquanto as cordas puxam para frente, o tensor puxava para trás, equilibrando então o braço, deixando ele reto. Quando eu digo braço reto, não significa extremamente reto. Por quê? Nós vamos precisar deixar um certo alívio, é chamado alívio. Ou seja, quando a corda do instrumento vibra, ela vibra nas duas pontas, perto da ponte, ou cavalete, perto do headstock ou da pestana, mas ela vibra muito mais no meio do braço, ali próximo da casa 10. Então, a amplitude de vibração das cordas nessa parte do braço é maior. Então, nós costumamos deixar um alívio, ou seja, um pouquinho inclinado o braço, para que na parte que a corda vibre mais, ela não encoste nessa sua vibração, ela não encoste nos trastes, causando o que nós chamamos de trastejamento. Nos instrumentos antigos, ou nos instrumentos clássicos, principalmente violão clássico, é colocado esse que nós chamamos de tensor, mas na verdade não é um tensor, né? Ele é um reforço para o braço não empenar. E nesse caso aqui, não tem ajuste. Naturalmente as cordas vão puxar um pouquinho o braço para frente quando ele estiver afinado. E naturalmente aqui no centro do braço vai ter um pequeno abaulamento, com menos de meio milímetro. Né? Então, quando você coloca as cordas do instrumento, mesmo com esse reforço, há possibilidade da corda puxar esse braço para frente e dar aqui um alívio mínimo de menos de meio milímetro. Mas há casos também que, por esse braço estar muito rígido e reforçado, não acontece esse alívio, podendo causar então o trastejamento. Alguns luthiers, como o Antônio Tessarin, eu vi uma entrevista dele, ele diz que quando ele faz esse braço com esse reforço, que não tem tensor, ele já deixa
ele já faz aqui uma pequena inclinação aqui no meio, de menos de meio milímetro, é muito pouco, porque ele sabe que há a possibilidade das cordas não puxar e esse braço não se mover para frente, dando esse alívio. Então ele já faz com a lixa, já deixa aqui na parte central do braço, mais ou menos, um pouquinho mais fundo, causando um pequeno abaulamento que vai evitar que a corda trasteje. A possibilidade também, devido ao uso com o tempo, da madeira do braço também, naturalmente, ir um pouco para frente ou um pouco para trás. Porque a madeira tem as suas fibras e com a umidade do ar, com a umidade relativa do ar, com a temperatura, a madeira também pode se mover sozinha e o braço ficar levemente empenado. O tensor também serve para compensar esse empenamento, tanto para trás como para frente. Então hoje o que é mais usado são os tensores com ação dupla, porque aí você se previne realmente se as cordas não tiver força para puxar o braço para frente e se o braço estiver ligeiramente empenado para trás, você pode, através dessa ação dupla, regular tanto o braço para trás quanto o braço côncavo, né? Então hoje é muito utilizado o tensor de ação dupla, que são duas barras com sistema que você pode tanto dar concavidade no braço, quanto jogar o braço para trás. O tensor, eu tenho aqui um separado para mostrar para vocês, é uma haste de metal que fica debaixo da escala do instrumento, normalmente do violão, da guitarra, contrabaixo. Ele está aqui dentro e ele pega praticamente o braço todo do instrumento. Ele está por baixo dessa escala aqui. E a pontinha dele aparece aqui. Vocês podem ver. Às vezes ele aparece na boca do instrumento, no caso do violão ou da guitarra. Às vezes ele aparece no headstock, próximo da pestana. Então tem essas opções, no headstock ou na boca do instrumento ou no término da escala do instrumento. Existem vários tipos de tensores, dependendo do fabricante do instrumento, mas os mais comuns são os tensores da Fender, que é um tensor de barra simples, onde na ponta, para fazer o ajuste, tem uma bala, chamamos de bala. A bala é essa parte móvel que fica na cabeça do tensor. Então essa aqui é uma bala de ajuste. Para essa bala nós vamos utilizar uma chave Allen para ajustar. Então você vai precisar achar uma chave Allen que se encaixe no tensor. Pode ser uma chave fina, assim, de 4 mm, 5 mm, ou até mais grossa, de 6 mm. Então você vai ter que ter várias chaves Allen para vários tipos de tensores. Existe também os tensores com porca e arruela. Ele tem uma porquinha aqui, com a arruela. Esse também é um tensor simples. E para ajustá-lo nós vamos precisar da chave cachimbo. Também temos várias medidas para porcas menores e porcas maiores. Eu acredito que exista pelo menos 3 tipos de chave cachimbo que dá para nós usarmos. Eu tenho só 2 por enquanto. Existe um outro tipo de ajuste de tensor chamado spoke wheel, que a cabeça ela é uma porca sem ser oitavada, mas ela tem os furos que você vai inserir uma alavanca para girar esse tensor para ajustar. Vou estar colocando aqui a foto da bala do tensor chamado spoke wheel para você ver como é. Ok? Vai estar aqui ao lado. Ok?
Então temos dois tipos de tensores, praticamente os tensores com um movimento só, ou seja, ele só joga o braço para trás, mas também temos casos de tensores de ação dupla. Como eu falei para vocês, algumas cordas não têm a força suficiente para puxar o braço para frente, como é o caso das cordas 0,9, 0,009 ou 0,008, que são muito leves e não conseguem puxar o tensor para frente. Então, nesse caso, o braço teria que ter uma pequena forcinha para que ele tenha uma ação, um alívio melhor para a corda não trastejar. Então, para isso, existe o tensor de ação dupla. Ele pode tanto jogar o braço para trás ou jogar o braço para frente. Esse tensor é o que vai nos ajudar a regular a curvatura do braço. Vocês podem ver nesse caso que ele foi apertado e ele está inclinando para baixo. Olha aqui, tem uma barriga aqui no meio e as duas pontas estão para baixo. Para nós regularmos, vamos precisar de uma chave Allen, que você vai procurar uma que sirva aqui na cabeça ou na bala do tensor. Então, se nós girarmos para o outro lado do tensor, nós vamos ver que a curvatura se normaliza um pouco mais. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma régua na escala do instrumento. Você pode notar que aqui a régua não está encostando no traste. Então, nós vamos soltar ou apertar o tensor para que a curvatura do braço fique exatamente retilínea, para que ela fique perfeitamente reta. Cada vez que eu giro, a régua ela fica mais encostada nos trastos. Então eu vou girar até que chegue no nível que eu quero. Aqui já está bem próxima. A régua está encostada no traste aqui. E aqui no meio do braço, ela está raspando também no traste. Então, é este o ponto que nós queremos. Encostado aqui, no final da escala, e raspando o traste aqui no meio do braço. Nós vamos fazer isso em várias partes da escala para vermos se está acontecendo em toda a área da escala. Então nós fazemos isto para regularizar a altura de todos os trastes, fazendo às vezes uma retífica pesada, às vezes uma retífica leve, às vezes uma mini retífica, uma retífica leve, para deixar todos os trastes alinhados, para que não fique um mais alto que o outro. Para fazermos isso certo, então é necessário deixarmos o braço totalmente reto. Lembrando, pessoal, que a comprovação do acionamento do tensor é bom que se faça na presença do cliente, porque às vezes o tensor está quebrado, ou está emperrado, ou está espanado. Então, se você deixar para ver depois, vai ficar mais complicado para você explicar para o cliente que vai precisar trocar, e o custo da manutenção vai ficar um pouco mais alto. Então, na medida do possível, teste o tensor na frente do cliente, para saber se ele está acionando ou não. Ok? Vocês notaram que quando eu fui regular o braço do instrumento, eu dei pequenas voltas para ajustar ele, para ele ficar retilíneo. Na realidade, isso só acontece porque eu retirei o braço do instrumento. Quando você for ajustar o instrumento, que ele já está com corda, que você já não precisa mais fazer retífica, nem tirar as cordas, então o ajuste que você vai fazer, no caso de dar um alívio para as cordas vibrarem, vai ser muito menor. Aproximadamente 1/8 de volta, ou para apertar, ou para soltar o braço.
Nesse caso, eu só dei várias voltas, né? Várias pequenas voltas, porque eu retirei o braço e as cordas do instrumento. Mas lembrando, quando for só para ajustar o instrumento com cordas, provavelmente você vai ter que dar no máximo um oitavo de volta para frente, sentido horário ou sentido anti-horário, ok? Quando, claro, o tensor for de ação dupla. Lembrando também o seguinte, no caso do tensor de ação dupla, se ele estiver apertado e você tiver que apertar o braço para o outro lado, quando você soltar ele, vai ter um espaço vago entre apertar e soltar para o outro lado. Ou seja, apertar para um lado e apertar para o outro lado. Então no meio vai ter um espaço vago que o tensor vai ficar com a bala praticamente solta. Tá? Nesse momento, nesse espaço que a bala está solta, ela não dá ajuste nenhum. Então se você tiver que regular o tensor ou para apertar ou para soltar, no sentido contrário, lembre-se que tem um espaço vão no meio, você não pode deixar esse espaço, essa bala do tensor solta. Por quê? Se essa bala estiver solta, ela não vai estar tendo ação nenhuma. Além disso, ela pode vibrar quando você tocar alguma nota, ou alguma corda, alguma nota no instrumento. Então não se pode deixar a bala do tensor solta. Esse caso pode acontecer também quando você for soltar o tensor, porque ele está muito para trás e o braço não corresponder para chegar no ponto que você quer. Então às vezes as pessoas deixam a bala do tensor solta. Não pode deixar a bala do tensor solta. Se o tensor não acionou, se a corda não puxou ele o suficiente, a opção que você tem é substituir o tensor ou deixar do jeito que está mesmo e avisar o cliente. Olha, o tensor, o braço está um pouco empenado. Para resolver isso, nós precisamos trocar o tensor, colocar um tensor de ação dupla. Então nunca deixe a bala do tensor solta, porque ela pode causar vibração, você vai sentir na hora de tocar. Esse espaço que eu estou passando para vocês é o que eu utilizo no meu dia a dia, ou seja, são coisas que têm funcionado para mim. Tenho centenas de clientes, já atendi centenas de clientes, e tudo que eu estou mostrando para vocês é o que eu faço no dia a dia. Então esse é o final do quarto passo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no próprio YouTube. E você pode adquirir também a apostila, onde vão ter mais informações detalhadas, com medidas, porque eu não posso passar aqui medidas, né? Então vai estar tudo nas apostilas, medidas. No futuro eu vou falar sobre o alívio que você tem que dar no braço, do instrumento, para que as cordas não vibrem e não trastejem. Ok? É isso aí.